Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ao vivo comigo. Muito bem-vindo à nossa mentoria, teoria, mas questões do regimento interno da Alean. É um prazer estar aqui com vocês, juntamente com o PRAS Concursos, né? Eu sou Marcos, regimento interno, aula de número 8. Vamos dar então prosseguimento ao nosso assunto. Lembrando que nós já chegamos, rapaz, eu fico assim, o Estatuto do Servidor, nós já estamos na oitava aula, e lá a gente consegue andar, a gente já está no artigo cento e alguma coisa. Aqui não, aqui né, parece que a gente não consegue andar muito, tudo bem? Mas é claro, não vamos ter muita pressa, vamos com cuidado, cautela, porque o edital ainda não foi publicado. Mas é um assunto de certeza, 100% certeza, que estará presente no seu edital, tudo bem? Da Procuradoria Especial, tá? Da mulher, da Procuradoria Especial da Mulher. Capítulo de número 4. Pessoal, artigo de número 60A. Professor, existe uma Procuradoria Especial da Mulher? Existe, você está vendo aqui. Olha só. Essa Procuradoria da Mulher, essa Procuradoria aí da Mulher, tá feio isso aqui, né? Da Mulher é formada. Aí nós temos aqui um rol. Olha só, vem aqui comigo. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de uma Procuradora Especial da Mulher, uma Subprocuradora da Mulher e 3 Procuradoras adjuntas. Tá? Olha só. Nós temos aqui uma Procuradora Especial da Mulher, uma Subprocuradora Mulher. Então, ó, uma Procuradora, uma Procuradora especial da mulher, tá? Uma procuradora especial. Aí nós temos aqui, ó, uma subprocuradora da mulher, uma, que seria como se fosse um vice, tá? Uma a subprocuradora mulher, da mulher. E nós temos aqui, ó, três procuradoras adjuntas. 3 procuradoras adjuntas. Então você marca esse artigo de número 60A. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de uma Procuradora Especial da Mulher, uma Subprocuradora da Mulher e 3 Procuradoras adjuntas, designadas por ato do presidente da Casa, com mandato de 2 anos, admitida a recondução dentro da legislatura. Então aqui, ó, designada pelo presidente da Alean para mandato de 2 anos. Para mandato de 2 anos, permitida a recondução dentro da mesma legislatura. Tudo bem? Vamos que vamos. A subprocuradora da mulher e as procuradoras adjuntas substituirão a procuradora especial da mulher em seus impedimentos, colaboração no cumprimento das atribuições da procuradoria, podendo ainda receber delegações da procuradora. Então, a subprocuradora e as adjuntas vão substituir dentro dessa ordem. Não havendo número suficiente de deputadas na casa para compor, né, porque eu preciso de uma, né, procuradora especial da mulher,
vou precisar de uma subprocuradora e 3. Então, precisa que tenha, né, na casa 5 mulheres. 5 mulheres. Mas não tem. Só 4 mulheres se elegeram. Aí não. Havendo manifesto desinteresse destas para fins de preenchimento das designações de que eu trato, serão designados deputados que tenham afinidade com a matéria de atribuição da Procuradoria Especial da Mulher. Então, nesse caso, não tem, ou tem mulher, mas não tem interesse, aí eles vão designar deputados que têm interesse em defender as mulheres, né? Que esteja mais próximo da causa. 60B. Compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar. Qual é a competência, né? Então, aqui, nós temos aqui a competência. Professor, qual é a competência, né? Qual é a competência da mulher? É zelar pela participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Assembleia Legislativa e ainda. Então, aqui, ó, principal competência da Procuradoria Especial da Mulher é zelar pela participação, né? Tornar mais efetiva a participação da mulher nos órgãos, nos conselhos, dentro da aliança, tudo bem? Zelar pela participação mais efetiva das mulheres nos espaços do poder, em especial das deputadas nos órgãos e nas atividades da Assembleia Legislativa, e qualificar os debates de gênero nos parlamentos. Propor medidas destinadas à preservação, à promoção, à imagem da atuação da mulher no poder legislativo, garantindo-lhes maior representatividade, visibilidade e destaque na cena política. Então, aqui são as competências, né? Atender autoridades no âmbito da sua competência, né? Participar de solenidades, eventos internos nacionais, né, representando aí a mulher, valorizando a mulher. Acolher mulheres de todas as faixas etárias vítimas de violência e de exploração sexual. Então, se é uma procuradoria, ela vai atender, né, ela vai orientar, ela vai, né, objetivo de humanizado, continuado, orientando e caminhando para diferentes serviços disponíveis a essa mulher, para prevenção, cuidados, né. Receber denúncia pode de ameaça ou violação dos direitos da mulher, sim, em especial de violência doméstica e familiar, institucional, tudo bem? Estabelecer parcerias para atuação articulada com o Ministério Público, por exemplo, Defensoria Pública, tá? Sugerir, ó, pode sugerir também, a Procuradoria da Mulher pode sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução de programas dos governos federal, estadual e municipais, que visem a proteção dos direitos da mulher. Fiscalizar os equipamentos públicos voltados ao atendimento da mulher, propondo recomendação que vise. Então, aqui nós temos um monte de, né, de competências, né, de ações, né, o que essa Procuradoria da Mulher ela vai fazer, ela vai exercer de fato, né, promover o apoio à pesquisa, né, estudos, debates, seminários, palestras, audiências públicas, cursos, campanhas educativas, concurso cultural e produção de material informativo sobre combate à discriminação, né? Propor ações e medidas legislativas voltadas às mulheres, bem como fiscalizar o cumprimento das leis referentes aos direitos das mulheres. 60C. A mesa diretora deve proporcionar condições estruturais e materiais para o funcionamento da Procuradoria Especial da Mulher. Parágrafo único. Toda iniciativa provocada ou implementada, né, aí pela Procuradoria Especial da Mulher terá ampla divulgação. Então, são as competências, as atividades dessa Procuradoria da Mulher. Pessoal, agora nós vamos falar do capítulo de número 5, que fala da Procuradoria Especial da Criança. Então, aqui, ó, é a Procuradoria Especial, tá? Especial da criança e adolescente. E adolescente. Aí nós temos aqui a composição, né? Composição, né? Então é isso que a banca geralmente ela cobra, né? Essa composição. Ela gosta de cobrar isso, né? Composição. Um procurador, um procurador especial, tá? Um procurador especial. Então nós temos aqui, ó, um procurador especial, um subprocurador, um subprocurador especial da criança e 3 procuradores adjuntos. Mesma quantidade lá, né? 3 procuradores
adjuntos. Adjuntos, tá? Aí diz, ó, adjuntos, com mandatos de 2 anos, admitida a recondução dentro da mesma legislatura. Então, mandato, aqui, ó, com mandato de 2 anos, permitido a recondução na mesma recondução na mesma o quê? Legislatura. Só pode para a próxima? Não pode. Na mesma legislatura pode. Para a próxima legislatura, aí não pode. Tudo bem? Aí o subprocurador das crianças, do adolescente, procurador adjunto substituirão, né? Então o subprocurador e os procuradores adjuntos vão substituir o procurador especial. Então é uma questão de substituição. Aí o artigo 60E diz: compete à Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente propor medidas. Então vão defender as causas, né? Vão denunciar as violências que acontecem, né? Nas nossas crianças, né? Então, tudo isso aí. Então, isso aqui você vai ler depois. Pode cooperar, vai promover pesquisa, né? Para a proteção da criança e do adolescente, auxiliar as comissões da Casa Legislativa na discussão de proposições que tratem sobre a violência infantil, a violência ao adolescente. Então, nesse sentido aí, tá? Então, depois você vai dar uma olhada nisso aí. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Nossa aula de hoje, ela foi bem curta, né? Então, bem curta mesmo, tá? Então, nossa aula de hoje, bem curta, certo? E aí nós temos algumas questões, tá? Aqui, pessoal, ó, promover a participação social, protagonismo infanto-juvenil, buscar a aplicação de medidas de prevenção e combate à violência contra a criança, estabelecer espaço democrático e discussão e debate social sobre a temática, né? Buscar a aplicação de medidas de prevenção e combate à violência contra a criança e do adolescente. Aqui, artigo 60F, a mesa diretora deve proporcionar condições estruturais e materiais para o funcionamento da Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente. Então, a nossa aula de hoje, nós falamos o seguinte, né? Aqui, não é curta não, tá? Não é curta não, tem mais assuntos aqui, tá? Nós falamos da Procuradoria Especial da Mulher e da Criança e Adolescente. Da criança e adolescente. Tudo bem? Vamos fazer a questão? Rápido. Vamos lá. Questões. De acordo com o artigo 60A, a Procuradoria Especial da Mulher será constituída de... Ei, seu gabarito aí, leia. Pausa o vídeo, leia. 1. Uma procuradora especial da mulher, sim. Uma subprocuradora especial da mulher, sim. 2, não, são 3. Procuradoras adjuntas, são 3. B, uma procuradora especial da mulher, sim. Uma subprocuradora da mulher, sim. 3 procuradoras adjuntas, sim. Gabarito, letra B de bola. B é o nosso gabarito. Questão de número 2. Conforme o artigo 60B, não é competência da Procuradoria Especial da Mulher promover, apoiar pesquisas, estudos e campanhas sobre combate à discriminação de gênero e valorização da mulher. Tá certo. Propor ações e medidas legislativas voltadas às mulheres e fiscalizar o cumprimento das leis referente aos seus direitos? Sim, tá certo. Atender exclusivamente parlamentares mulheres em suas visitas à Assembleia, sem atendimento ao público externo. Não, com atendimento ao público externo. Então, isso aqui está errado. Nosso gabarito é a letra C. Ele quer a errada, aquilo que não é. Questão 3. Sobre a Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente, criada pelo artigo 60D, assinale a alternativa correta. A composição dos cargos de procurador e subprocurador deverá ser exclusivamente feminina? Não. São procuradores. Pode ser feminina? Pode, mas né, ali são procuradores. Pode ser homem, né? B. Os mandatos são de 2 anos. Vedado não é permitido a recondução. Não é vedado, é permitida a recondução na mesma legislatura, está errado. A composição para os cargos de procurador e subprocurador deve ser paritária, com 1
deputada, né? E uma deputada e um deputado. E aí? Gabarito letra C, né? Então, a composição para cargo de procurador e subprocurador deve ser paritária, com uma deputada e um deputado, né? Se invertir, a mesma coisa também, tá? Questão de número 4. Compete a Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente. Então, aqui ele quer, compete o quê? Vamos lá. Auxiliar as comissões da Casa Legislativa, assim, nas discussões de proposições relativas à criança e adolescentes. Né? Ele quer que não compete, isso aqui compete, tá certo. Estabelecer parcerias para atuação articulada no enfrentamento de violência contra mulheres e adultos. Não, aí quem vai fazer isso aqui é a Procuradoria Especial da Mulher. Então isso aqui está errado. É a Procuradoria Especial da Mulher que vai atuar. Então a errada é a letra B, porque ele quer, a que não compete, tá? E questão 5. De acordo com os artigos 60C e 60F, compete à mesa diretora apenas indicar os nomes para a composição de procuradores, está errado isso aí. Propor as campanhas e seminários das procuradorias, está errado. Fornecer condições estruturais, sim, e materiais para o fornecimento da Procuradoria Especial da Mulher e da Criança e do Adolescente, sim, gabarito letra C. Fizemos aqui 5 questões sobre as procuradorias. Lembrando que nós temos 2, da mulher e da criança e do adolescente. Tudo bem, gente? Pessoal, é isso aí. Gente, chegou em um tema muito interessante, muito pertinente para a sua prova, que é o tema sobre a legislatura, sessões legislativas e reuniões plenárias. É um artigo muito importante. Olha só. Artigo 61. Isso aqui foi uma aula lá na introdução, nossa primeira aula. Toma um café aí, toma um chá, vamos que vamos, tá? Artigo 61. Os trabalhos da Assembleia Legislativa ocorrem por meio de legislatura. Então, os trabalhos da Assembleia ocorrem dentro da legislatura. Uma é igual a 4 anos. Você aprendeu isso comigo lá no início. Uma legislatura é igual a 4 anos. Cada uma compreende um período de duração de mandato dos deputados. Então, o período de duração de mandato de deputados, 4 anos. 4 anos. Divididas em 2 intervalos iguais de 2 sessões legislativas. Então, olha só, está dizendo o seguinte, que o trabalho da Assembleia Legislativa ocorre por meio de legislaturas. Uma legislatura, 4 anos. Cada uma compreende o período de duração do mandato de deputado, divididas em 2 intervalos iguais de 2 sessões legislativas. Então, cada ano está dividido em sessões legislativas, tá? Sessões legislativas, tudo bem? A sessão, olha só, a sessão legislativa ocorre dentro de cada ano civil. Então, olha só, nós temos uma sessão legislativa por ano. Então, nós já estudamos isso aqui, uma legislatura tem 4 sessões legislativas. Tudo bem? Legislativas. Porque é uma por ano. Sendo aqui, sendo uma por ano. Sendo uma por ano. Tudo bem? Beleza. Dividida em 2 períodos iguais, salvo a ocorrência de impedimento a seu encerramento nos termos da lei. Lembrando que cada sessão, dividida em 2 períodos. Só não entendi.
Você entendeu sim, porque eu dei uma aula explicando muito bem isso aí. Uma legislatura são 4 anos, corresponde ao mandato. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma legislatura. Tudo bem? Uma sessão legislativa, corresponde a 1 ano civil. Então, se são 4 anos, é uma por ano, é uma sessão, ó, legislatura é uma coisa, sessão legislativa é outra. Então, é uma sessão legislativa por ano. Então, nós temos dentro de uma legislatura, nós temos 4 anos. Se é uma por ano, logo é uma sessão legislativa por ano. 1, 2, 3, 4. Agora, cada sessão legislativa, cada ano, está dividida em 2 períodos. Tá? Então, cada sessão legislativa está dividida em 2 períodos. Nós já estudamos isso aí. Tudo bem? A sessão legislativa pode ser ordinária, que independe de convocação, se inicia em 1º de fevereiro, cujas datas de encerramento e de intervalo serão definidas anualmente por votação plenária, mediante aprovação de requerimento apresentado pela mesa diretora. Lembrando que lá na Constituição do Estado nós já temos, por exemplo, aqui, ó, a sessão legislativa. Período. Nós temos o primeiro período e o segundo período. O primeiro período, ele começa no dia 1º de fevereiro e começa no dia 1º de fevereiro e termina no dia 16 de julho. Está lá na Constituição do Estado. Já o segundo período começa no dia 1º de agosto e termina no dia 31 de dezembro. Então, isso está dentro da Constituição. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, a sessão legislativa pode ser o quê? Ordinária. Independe de convocação. E os intervalos serão definidos por votação plenária, anualmente por votação plenária. Mas isso aqui já está dentro da Constituição. Essa definição aqui, ó, ela está dentro da Constituição. Anote isso aí. Ou ela pode ser extraordinária, a que se realiza em período diverso dos fixados no inciso anterior. As reuniões que dão início e fim, ó, as reuniões que dão início e fim a cada período da sessão legislativa, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em dia em que o plenário não funcione regularmente, salvo disposição legal em contrário. Então, as reuniões que dão início à sessão legislativa ou que dão fim à sessão legislativa, se cair em um feriado, se cair em um sábado, um domingo, fica para o próximo dia útil, tudo bem? A sessão legislativa ordinária não será interrompida pelo recesso sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, olha só, a sessão legislativa ordinária ela não pode ser interrompida enquanto a ALEAN não aprovar o projeto de lei de diretriz orçamentária, nem encerrada sem aprovação do projeto de lei do orçamento anual e o exame das contas do governador relativo ao exercício anterior. Então, isso aqui é interessante. Não se encerra. Ah, professor, mas tem um monte de projeto. Aí, se não é um projeto de diretriz anual e não é um projeto de orçamento, pode encerrar. A sessão legislativa extraordinária da Assembleia obedecerá às seguintes condições. Convocação efetiva. Então, quem é que vai convocar aqui? Ó? Sessão legislativa, né? Extraordinária. Quem convoca? Quem convoca? O governador. Em caso de urgência ou de interesse público relevante, tá? Pelo presidente, de ofício, tá? Atendendo a requerimento da maioria absoluta. Pelo presidente, atendendo a requerimento da maioria absoluta dos deputados em caso. Então, aqui, ó, ele vai atender
requerimento da maioria absoluta. Da maioria absoluta. Deputados em caso de urgência ou de interesse público relevante. Instalada, né, é instalada após prévia publicação do respectivo edital de convocação no Diário Oficial e não ultrapassará o prazo estabelecido para o seu funcionamento. Beleza? Tranquilo? De boa? De boa. Reuniões plenárias. Disposições gerais. A reunião plenária atende às seguintes disposições gerais. É aberta pelo presidente. Então, aqui, a reunião plenária. Ei, dorme não. Reunião. Cadê, meu Deus do céu? Plenário. Isso aqui é uma informação simplória, porque você sabe já. Aberta. É aberta pelo presidente. Pelo presidente. Ou membro da mesa com frequência mínima de 1/5 dos deputados. Ou frequência mínima. Frequência mínima de 1/5 deputados. 1/5 dos deputados, frequência mínima. Ah, professor, são quantos deputados, né? São quantos deputados, gente? São quantos deputados? Faz aí a conta, vou fazer aqui a conta. Fazer aqui a conta. 1/5 de 24. 4,8. 1/5 de 24 é igual a 4,8. Se não tem... Então, olha só, são 4. Eu não tenho meio deputado, metade deputado, né? São 4 deputados. De 1/5 dos deputados. Então, 1/5 igual a 4 deputados. O presidente e o secretário-geral são substituídos pelos respectivos sucessores imediatos na hierarquia da mesa. Então, o presidente e o secretário-geral são substituídos pelos respectivos sucessores imediatos na hierarquia da mesa ou na ausência destes, por deputado indicado pelo presidente que estiver em exercício. A decisão do plenário é por maioria simples, presente a maioria absoluta, salvo exigência de quórum qualificado nos termos da lei. Então, só o que é o quórum qualificado? É quando a lei exige uma quantidade de membro exato para deliberar sobre a matéria. Sobre a matéria, tudo bem? A decisão plenária é por maioria simples, presente a maioria absoluta, salvo exigência, né? O quórum é a quantidade mínima de deputados presentes ou de votos. Então, ó, o quórum é a quantidade mínima de deputados presentes ou de votos, exigidos em lei, admitindo-se as seguintes hipóteses, dentre outras. Maioria absoluta, mais da metade da totalidade de deputados. Então, maioria absoluta, se são 24, maioria absoluta é igual a... Deixa eu colocar aqui. Maioria absoluta é igual a 24. 12, 13. Então, 13 é a maioria absoluta. Maioria simples. Maioria obtida dentre a maioria absoluta. Tá? Então, a maioria simples é a maioria obtida dentro da maioria absoluta. Maioria simples seria o quê? Se a maioria absoluta é 24, maioria simples de 13, ó, 13 é o quê, pessoal? A maioria simples de 13, tá? Se eu tenho 13, diga lá. 6, 12. Então, maioria absoluta, maioria simples, né? Maioria simples é 7. 7 é a maioria simples. Ou 2/3 dos deputados. Ou 3/5 dos deputados. Então, depende muito da exigência aí da lei, tá? 2/3, né? Quanto é 2/3 de 24?
né? 2/3 de 24. Quanto é que dá? 16? 8, né? 2/3 aqui, ó. 2/3 de deputados são 8. 8. 3/5, né? Quanto é que dá aqui? 3/5 de 24. 3/5. 3/5. E aí, galera? 3/5 de 24. Quanto é que dá? 3/5 de 24. 14? Não, né? 14? É 14, né? 3/5. Isso aí, matemática, 14? 3/5? É 14, né? 14,4. Então, nós temos isso aí, 3/5 dos deputados. Ocorrendo o fato impeditivo, a realização ou transcurso normal da reunião, o presidente deve declarar a não realização da reunião por falta de quórum. Então, não tem quórum suficiente, ele vai declarar que a reunião não vai acontecer porque falta quórum. Ou compensar a reunião por motivo de força maior. Suspender a reunião pode? Pode, para preservar a ordem, por falta de quórum, para votação, para ser recepcionado visitante ilustre, em homenagem à memória de ex-deputados de agente político e atendendo a requerimento de 1/3, de 1/3 de deputados aprovado pelo plenário. Então, 1/3 de deputados podem aí, né, requerer, mediante o requerimento, a suspensão da reunião. Encerrar a reunião quando? Por tumulto grave, em homenagem à memória de ex-deputados de agente político, por falta de matéria a discutir, orador escrito ou quórum para deliberar, quando presente menos de 1/5 dos deputados, então presente menos de 1/5 do deputado, ele vai aí encerrar a reunião, porque não tem como acontecer, a requerimento de 1/3 dos deputados aprovado pelo plenário. Então, 1/3 aqui e 1/3 aqui para suspender, 1/3 para... 1/3 para suspender, para encerrar. Para encerrar a reunião, tudo bem? Artigo de número 65. A reunião da Assembleia é preparatória, ocorre no início de cada legislatura, preparatória, visando dar posse aos deputados e a eleição da mesa diretora. Tudo bem? Então, olha só. Interessante isso aqui. É o seguinte. Olha só, preste atenção. Reunião, a reunião é preparatória, nós temos a reunião preparatória, nós temos a reunião ordinária, anota isso aí, pelo amor de Deus, ordinária, nós temos a reunião extraordinária, e nós temos a reunião especial, não, solene, especial, solene, especial, nós temos a reunião solene e nós temos a reunião audiência pública. Audiência pública. Então, quais são os tipos de reuniões que acontecem dentro da ALEAM? Nós temos a reunião preparatória, que é aquela reunião que dá posse, que acontece no início da legislatura. Ó. Essa reunião aqui, ela acontece no início da legislatura para posse e eleição. São o quê? Da mesa diretora. Aí nós temos a reunião ordinária, nós temos a reunião extraordinária, especial, solene e audiência pública. Tudo bem? Então, vou marcar isso aqui, ó.
reunião preparatória, ordinária, realizada nos dias úteis, com prazo de duração firmado neste regimento, observando o calendário semestral aprovado em plenário, mediante proposta apresentada em requerimento da mesa diretora. Isso aqui a gente vai trabalhar depois, hoje é ordinária. Tá? Então aqui, ó, ordinária, realizada em dias úteis. Dias úteis. Aí nós temos a extraordinária, efetuada em horário ou dia diverso daquela fixada para a reunião ordinária. Então, ó, extraordinário você já sabe, surgiu alguma situação fora, aqui ó, fora da determinada para a ordinária, Nós temos a especial, reunião especial, cadê? A reunião especial, destinada à conferência, homenagem, exposição. Então, isso aqui, ó, a especial é para quê? Exposição, conferência, homenagem, tá? Nós temos aqui a solene, reservada à instalação de sessão legislativa e à posse do governador e do vice-governador. Então, aqui, ó, a solene para posse do governador e instalação da legislatura, tá? Instalação da, isso mesmo, né? Instalação da sessão legislativa, tá? Sessão legislativa, da sessão legislativa, tudo bem? Vamos lá. E aí a reunião, a audiência pública, nós temos aqui a audiência pública, realizar-se-á sob a direção do presidente ou do proponente na forma prevista neste regimento. Tá? Então aqui, presidida pelo presidente. Presidida pelo presidente da Leandro. Então, olha só, nós temos várias anotações aí interessantes para você, tá? Para você. Faça um print aí, bate um print e você anota no seu caderno. Todas essas informações aí são importantes. A reunião especial solene audiência pública obedece às regras próprias contidas neste regimento, tá? Em caráter suplementar. As reuniões especiais destinadas a prestar homenagem somente podem ocorrer em horário diverso das reuniões ordinárias, podendo cada deputado apresentar até 2 requerimentos semestrais. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês depois. A reunião solene é convocada de ofício pelo presidente. As reuniões de que trata deste artigo realizar-se-ão nas segundas e sextas-feiras a partir das 9 horas. Então, professor, que tipo de reunião é essa aqui? Ó? As reuniões 4 e 5. Ó. 4 e 5, é especial e solene. Então, ó, a reunião especial solene. Aí diz assim, ó, vão acontecer nas segundas e sextas-feiras. Segundas e sextas-feiras. Segunda e sexta-feiras, tá dizendo, ó? A partir das 9 horas. E terça e quinta-feira a partir das 14. 9 horas. E terça, ó. Terça e quinta-feira a partir das 14. Terças e quintas-feiras a partir das 14 horas. Lembrando que aqui, ó, sendo facultada a participação de deputados. Então aqui é facultado.
facultado participação de deputados. Tudo bem? Então, reunião especial e solene acontece segundas e sexta-feiras a partir das 9 horas. E terças e quinta-feiras a partir das 14 horas, sendo que terças e quinta-feiras às 14 horas é facultado a participação dos deputados. Em caráter excepcional, em caso de reunião de relevante interesse público, o presidente poderá definir o dia e hora tivesse estabelecido no presente regulamento. Sim. Durante o período entre a primeira e a última sessão ordinária, que compreende os meses de fevereiro e dezembro de 2021, aplica-se ao plenário as disposições relacionadas às reuniões virtuais no âmbito das comissões técnicas, tornando as sessões híbridas, né, no termo aí desta lei, deste regimento. Então, nós estudamos até aqui, né, o regimento interno, aquilo que é importante das reuniões. Lembrando que na aula da semana que vem, nós vamos continuar falando aí das reuniões. Falamos aqui da reunião especial e solene quanto à sua realização, segunda e sextas-feiras, terças e quintas-feiras, em turnos diferentes. Tudo bem? Pessoal, vamos para as nossas questões. Vamos que eu estou atrasado com a aula do Tejan. Questão. De acordo com o artigo 61 do Regimento Interno, os trabalhos da Assembleia Legislativa ocorrem por meio de legislaturas, cada uma compreendendo um ano civil. Não, está errado. Legislaturas, cada uma compreendendo o período de duração de mandato de deputados. Está certo, né? Dividido em 2 intervalos iguais de 2 sessões legislativas. Está certo isso aqui? Legislaturas anuais? Não. Com duração variável? Não. Sessões plenárias sem duração. Gabarito, letra B de bola, né? Então, é a única que está correta. Conforme o artigo... vamos lá, questão 2. Conforme o artigo 62, a sessão legislativa ordinária se inicia no primeiro dia útil de março. Não. Em 1º de janeiro, independente de convocação. Não. Em 1º de fevereiro, independente de convocação. E em data definida pelo governador, gabarito letra C. Em 1º de fevereiro, independente de convocação. Está falando da sessão legislativa ordinária, quando ela se inicia, né? Letra C. Segundo o parágrafo 3º do artigo 62, a sessão legislativa ordinária não será interrompida pelo recesso sem aprovação de qual dos seguintes projetos? Projeto de lei de diretriz orçamentária, sim. É isso aqui, gabarito, letra A, projeto de lei de diretriz orçamentária. 4. De acordo com o artigo 64, o presidente da Assembleia pode suspender a reunião apenas por decisão do governador, apenas em caso de presença inferior a 2/3 dos deputados, para preservar a ordem por falta de quórum para votação, recepção e visitante ilustre. Homenagem, sim, gabarito, letra C, né? Questão 5. Conforme o artigo de número 63, o quórum de maioria absoluta corresponde a metade dos deputados presentes? Não. Mais da metade da totalidade dos deputados? 2/3, mais da metade da maioria, 5. Gabarito, letra B, mais da metade da totalidade dos deputados, né? Que seria, no caso, né, 50% mais 1, né? 6. De acordo com o artigo 65, a reunião preparatória da Assembleia Legislativa ocorre no final de cada legislatura? Não. No início de cada legislatura, visando da posse do deputado eleger a mesa diretora, sim, gabarito, letra B de bola, né? Então, a reunião preparatória, ela começa no início de cada legislatura, visando dar posse aos deputados e eleger a mesa diretora. 7. Conforme o parágrafo 5º do artigo 65, as reuniões especiais destinadas a prestar homenagem podem ocorrer em qualquer horário, são as especiais, né? Apenas durante as reuniões ordinárias. Em horário diverso das reuniões ordinárias, com limite de 2 requerimentos semestrais por deputado, sim. Gabarito, letra C. Letra C. Então, cada deputado pode apresentar até 2 requerimentos por semestre, né? Questão 8, de acordo com o artigo 62, parágrafo 4, a convocação da sessão legislativa extraordinária da Assembleia pode ser feita apenas pela mesa diretora, não, pelo governador, sim, e pela presidente de ofício ou por requerimento da maioria absoluta dos deputados, né? Então, gabarito, letra B, tá? Convocação da sessão legislativa extraordinária. Questão 9, de acordo com o artigo 65, parágrafo 6, em caso de reunião de relevante interesse público, o presidente poderá definir outro dia de horário desde que seja comunicado ao governador, receba aprovação do plenário, deputados estejam todos presentes, haja autorização judicial, receba aprovação do plenário, gabarito, letra B, da questão de número 9, né? E a 10, conforme o artigo 63, a decisão do plenário será por maioria simples, independente do número de deputados, não, depende, né? Desde que presente 2/3, não. Presente a maioria absoluta, salvo exigência de quórum qualificado, gabarito, letra C, da questão 10. Pessoal, fizemos 10 questões, rápido, e estudamos aqui um tema muito importante sobre as reuniões. Muito obrigado, sucesso e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, fui!